Bom dia, meu nome é Rony Maia, eu sou funcionário público aqui no município de Juí, no Rio Grande do Sul. E estou aqui hoje para falar um pouquinho com você sobre um assunto preocupante e ao mesmo tempo um assunto que gera uma certa polêmica. A gente vai falar um pouquinho sobre o plebiscito por uma constituinte exclusiva, que está sendo vendido para a sociedade como se fosse uma iniciativa dos movimentos sociais. Tá? E, na verdade, a gente conseguiu descobrir que esses projetos com a finalidade de alterar a Constituição Federal do Brasil já existiam muito antes dos protestos de 2013. Então, a história do plebiscito conta que houve os protestos de 2013, a presidenta Dilma, então, em resposta aos protestos onde a população pede saúde, educação, saneamento, segurança, transporte, ela vem com uma reforma política. E os movimentos sociais acolhem esse projeto e, através de um congresso nacional, um suposto congresso nacional, uma enormidade de pessoas, 74 entidades representadas nesse congresso, decidem pelo plebiscito. Só que nós temos projeto de lei, projeto de emenda constitucional, de deputado federal aqui do Rio Grande do Sul, do Partido dos Trabalhadores, datado de 2009, propondo a constituinte exclusiva. Nós temos também estudo do Senado, datado de dezembro de 2010, explicando um pouco mais sobre a questão da constituinte exclusiva, quem tem autonomia para fazê-lo e assim por diante. Então essa farsa, essa demagogia de que é uma coisa proveniente do movimento social, da população, de não sei o que, nada mais é do que uma iniciativa político-partidária, em especial do Partido dos Trabalhadores, juntamente com outros partidos, tá? Disfarçada de movimentos sociais. Por exemplo, através da CUT e dos sindicatos. Só que a CUT a gente sabe que ela é uma forte aliada dos partidos dos trabalhadores. Então, em vez de eu assinar, eu peço para o meu amigo assinar e fica por isso mesmo. Tá? Então, a gente vai estar debatendo um pouquinho sobre essa questão do plebiscito, da constituinte exclusiva, das alterações constitucionais que são propostas, da inconstitucionalidade da proposta, ou seja, é inconstitucional, porque só o Congresso tem a prerrogativa de solicitar um plebiscito, de convocar um plebiscito. Também vamos debater um pouquinho da seriedade do assunto que a gente está falando, a partir do momento que esse plebiscito tem o poder de começar uma trajetória para alterar a Constituição Federal e até mesmo para criar uma nova Constituição Federal. Tudo isso a gente vai estar debatendo nos próximos minutos, na próxima hora aí, conversando com vocês. Espero que vocês gostem. Esse é o meu primeiro vídeo. Eu não tenho filiação partidária nenhuma, tá? Eu não sou nem contra nem a favor partido nenhum, tá? Inclusive eu, como eleitor, quando vou votar, eu voto no candidato e não no partido, porque todos os partidos têm bons e maus políticos, na minha opinião. Mas não dá para ficar calado frente à seriedade desse assunto e à forma grosseira com que está sendo tratado, onde não está sendo debatido com a sociedade e está vindo com um ar de movimento social. O quê? Movimento social, mas da onde? Representantes do povo? Onde? Na minha cidade, por exemplo, nem houve audiência pública sobre o assunto. Como é que isso é fruto do movimento social? Tá? Então é um assunto muito sério, muito polêmico. E você que é a favor do plebiscito, você que é a favor da constituinte exclusiva, você que é contra,
Você que não tem opinião, você que nem sabe do que eu estou falando ainda. É muito interessante que assista esse vídeo. Não precisa ficar com a minha opinião. Mas assista o vídeo, faça a tua pesquisa, faça a tua leitura e depois chegue à tua conclusão, à tua opinião sobre se é válido ou não esse plebiscito, se ele deve acontecer nesse momento da história do Brasil ou mais para frente, e se ele realmente vai trazer bons frutos para a sociedade. Tá? Muito obrigado, fique conosco. Voltamos já. Dando uma rápida acessada no site do Partido dos Trabalhadores, nós teremos notícias e artigos que falam de uma constituinte exclusiva muito antes dos protestos de 2013. Mas não para por aí. A gente descobriu no site oficial da Câmara dos Deputados a PEC, Proposta de Emenda Constitucional, de número, deixa eu ver aqui, 384, datada de 2009, que é assinada pelo deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul. Então, o deputado Marco Maia, em 2009, apresenta uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, falando da reforma política e apresentando, inclusive, quais os itens que deveriam ser alterados. Tá? Quais os capítulos, quais os artigos que deveriam ser alterados na Constituição. Isso é importante, vamos fazer esse parênteses aqui. O que é esse tal desse plebiscito que a presidenta Dilma tanto defende, assim como muitas organizações ligadas ao Partido dos Trabalhadores e a outros partidos de esquerda? Plebiscito é um momento em que o cidadão brasileiro, você que está me assistindo aí, vai ter a oportunidade de dizer: eu quero uma constituinte exclusiva ou eu não quero uma constituinte exclusiva. Você dizendo que quer, será escolhido um grupo de pessoas que irá modificar a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal deixará de valer da forma como ela existe hoje e passará a ter uma nova redação. Uma nova redação que poderá trazer mais benefícios ou malefícios para o cidadão. Poderá trazer menos ou mais poder para os políticos. A promessa é linda, é maravilhosa. Na prática, temos que ter o cuidado de saber que, se lá for decidido, votado e sancionado, que a presidenta Dilma, por exemplo, poderá escolher, ou o presidente que for do Brasil poderá escolher, quais os programas de televisão que poderão ser exibidos. Não adianta a mídia protestar. Vai constar na Constituição que uma das atribuições do Poder Executivo Federal é definir a grade de programação da televisão aberta. Definir, decidir, não importa se tu é o dono da emissora. Vai estar na Constituição Federal, que é a lei maior e soberana do nosso país. Mas é só reforma política. Só reforma política, um escambau. Poderá dar poderes ilimitados ao chefe do executivo no governo federal, estadual e municipal. Poderá dar e retirar poderes do poder legislativo, seja Câmara de Vereadores, seja Câmara dos Deputados estaduais, seja Câmara dos Deputados federais ou mesmo Senado. Poderá, inclusive, extinguir esses órgãos. Terá autonomia e autoridade para extinguir esses órgãos. É isso a proposta que deve começar o processo de 1º a 7 de setembro de 2014. Então, essa PEC 384 de 2009, assinada em primeira mão pelo Marco Maia, deputado do PT Rio Grande do Sul, que pode ser acessada no site da Câmara dos Deputados Federais, também assinada por outros, é o primeiro indício de que esse movimento da Constituinte Exclusiva não é do povo, mas é um movimento político-partidário.
Temos também um estudo datado de dezembro de 2010. O link vai estar aí depois disponível. Um estudo do Senado Federal, falando da reforma política da Constituinte Exclusiva, que é um debate até antigo. Então, esse movimento não nasce pelo povo, mas nasce pela mão dos políticos. E será que é para beneficiar o povo? Será? Vamos ver? Esse aqui, ó, é o documento oficial, é a cartilha, tá? É a cartilha da Constituinte Exclusiva. Ela é composta de 36 páginas, mais capa e contracapa, nas quais tenta-se explicar os reais objetivos, ou tenta-se vender a questão do plebiscito. Página 1, meus amigos, deixa eu ler aqui para vocês. Página 1 está escrito assim, entre outras coisas, óbvio, só destaquei aquilo que eu pretendo comentar nesse vídeo. A possibilidade de convocar plebiscitos e referendos, algo que hoje somente o Congresso Nacional pode fazer. Vou ler de novo. Assegure aos cidadãos a possibilidade de convocar congressos e referendos que hoje somente o Congresso Nacional pode fazer. Oba! Mas o que a presidenta Dilma pensa que está fazendo para interferir no poder legislativo dessa forma e convocar algo que é prerrogativa única do Congresso Nacional? Isto é inconstitucional. E se tiver algum advogado assistindo, é matéria para judicialização. Pressão se faz, política se faz, mas ela interferiu num outro poder. E a distinção dos três poderes? Constituição Federal vigente é atual. Não importa ela sonhar com o que ela quer mudar. Caramba! Passou por cima da autonomia do Congresso Nacional. Passou como um trator por cima da prerrogativa que é única e exclusiva do Congresso Nacional. No parágrafo seguinte diz assim: a partir do plebiscito popular, o povo dirá sim ou não a uma Constituinte exclusiva e soberana composta por cidadãos e cidadãs eleitos exclusivamente para mudar o sistema político e não pelo Congresso. Quem serão essas pessoas? Serão os diretores do Movimento Sem Terra? Da CUT? Da CNBB? De outros movimentos que estão lá no site oficial como movimentos que apoiam o plebiscito? Estas pessoas estarão representando a sociedade como um todo ou seus interesses? A proposta teórica do plebiscito é extinguir com grupos que representam seus próprios interesses. Mas quem vai estar trabalhando isso são pessoas que também representam determinados interesses. E não é porque é um dirigente sindical, porque é um padre, um pastor, padre da Teologia da Libertação, que vai defender o interesse do povo ou que não vai defender o interesse do povo. Ele pode sim estar representando o povo, mas poderá também estar representando interesses de grupos específicos. Quem determina quem serão essas pessoas? Quem determina o grau de poder dessas pessoas? O que elas podem realmente decidir? O governo federal? Só pode ser piada, né? Mas vamos adiante. Isso foi só a apresentação, tá? Aí lá na página 5, diz assim, ó. Se a maioria dos deputados e senadores se recusa a alterar o sistema político
Aí a presidenta Dilma convoca. Isto é o exemplo de governo democrático? Será? Um governo onde a presidenta passa por cima dos poderes do Poder Legislativo, das atribuições do Poder Legislativo. O Legislativo se recusa, ela vai lá e faz. Com qual autoridade? A Constituição não lhe dá essa prerrogativa. Não, mas foram os movimentos sociais. Movimentos sociais, cadê? Na realidade, a primeira pessoa que levantou essa lebre depois dos protestos de 2013, onde em nenhum momento os protestos falavam constituinte, foi a presidenta Dilma. A teórica resposta dela: o povo pede educação, ela quer mudar a Constituição. Quer dizer que do jeito que está não dá para fazer? Então não pode concorrer de novo, senhora. Por favor, vá passear e deixe o governo para quem sabe fazer. Deixe o governo para quem sabe fazer. E se sabe fazer, faça com a lei que está em vigor aí. A pergunta do plebiscito é a seguinte: você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político? Depende. Qual é a proposta? Passar um cheque em branco para alguém decidir o meu futuro? Não. Sou contra. Não, vai fazer isso. Está aqui. Você é a favor dessa proposta? Aí eu posso pensar. Se sou a favor ou contra. Uma proposta. Agora, a favor ou contra a dar poder para mudar a Constituição Federal, meus amigos? Outra coisa. Um ato desses feito pelo Congresso precisa de 2/3. São 81 senadores, né? 2/3 dá o quê? 27, 54 pessoas. 54 pessoas têm que ser a favor. No plebiscito, não. A maioria é simples. Se tiver 10 mil pessoas lá e 5.001 votar a favor e 4.999 votar contra, aprovou. Tem uma regra que diga que tenha que ser maioria absoluta. Aqui, pessoal, logo na página 6 da cartilha oficial do plebiscito, porque é necessário o título, diz assim, ó: a situação foi tal que a presidenta Dilma Rousseff foi à TV propor um plebiscito para uma constituinte exclusiva. Daqui a prova de que a iniciativa não é popular. Pode ser que algumas entidades populares acolheram a proposta. Pode ser até que alguma entidade possa ter de alguma forma opinado. Pode. Não estou dizendo que foi. Porque na minha cidade eu não fui convidado para participar de nenhuma audiência pública. Eu não fui convidado a opinar em nada sobre essa pergunta, sobre a realização do plebiscito, sobre os critérios, sobre o escrutínio dos votos. Nada. Ninguém me perguntou absolutamente nada. Para você, perguntaram alguma coisa? Em algum momento alguém perguntou para você alguma coisa? Ou só te venderam um produto furado? Então aqui está a prova. E aí tem uma diferença muito grande entre tu acolher uma ideia de outro, que tu não sabe quais são os reais interesses do outro, e tu promover a ideia. Se o povo, através dos sindicatos, das entidades, da base, do próprio protesto, tivesse promovido a ideia e a presidenta tivesse que acolher, por obrigação, é uma coisa. É uma coisa. Uma ideia que nasce do povo. Aí o debate é outro. Agora, no momento que a presidenta, de cima para baixo, hierarquicamente, engessadamente, distribui essa iniciativa, e um dos braços muito fortes, que está divulgando isso muito forte, é a CUT. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Daqui, ó. Conseguem ver? Está aqui, ó. A CUT, né? Que é quem confeccionar essa cartilha que eu tenho na mão aqui, tá? E a CUT a gente sabe que é um braço direito do Partido dos Trabalhadores. E está ligada a todos os sindicatos.
Então dizer demagogicamente que todos os sindicatos, ou que muitos sindicatos estão a favor e que construíram juntos, é piada. O meu sindicato, o sindicato ao qual eu sou afiliado, nunca fez um debate a respeito. A gente ouviu algumas coisas, alguns cursos, onde vieram pessoas ligadas à CUT que falaram. Mas o meu sindicato, com os associados, com a diretoria, minha própria federação, não me convidou para nenhum debate aprofundado sobre o tema. Então, decisão de elite não representa a decisão do povo. É minha federação, é meu sindicato, mas se decidiram lá na diretoria, não sei, mas não me consultaram. Então não é decisão do povo. Porque tem que consultar todos os associados, dar oportunidade para se manifestar, e aí fazer uma construção conjunta. É esse o trabalho de base. CNBB, eu participo da Igreja Católica. Sou católico. CNBB é a favor. Grande coisa. Quando foi que promoveram um debate aí na minha paróquia? Nunca. Porque alguns padres, meia dúzia de padres da Teologia da Libertação, a qual também já participei, enquanto pastoral de juventude alguns anos atrás. Meia dúzia de alguns padres aí são a favor do sistema neoliberal, das ideias neoliberais. Isso representa a Igreja Católica? Isso representa uma facção da Igreja Católica. Uma pequena parte, um pequeno grupo. Cidadão de bem, aquele lá da ponta, aquele cara que recebe o Bolsa Família, aquele empresário, aquele estudante, nem sabe desse plebiscito direito. Depois eu vou dizer por que da minha preocupação se nem a divulgação não está sendo feita como deveria. Está sendo feita em cima do laço. Mas nós chegamos lá. Vamos agora falar, também na página 6, só que no título de cima diz assim: Constituinte exclusiva e soberana para mudar o sistema político. Tá? Daí o primeiro parágrafo ele diz assim, ó: a Constituinte é a realização de uma Assembleia Representativa de integrantes eleitos pelo povo para modificar a economia e a política do país e definir regras, instituições e o funcionamento das instituições de um Estado, de um governo, do Congresso Judiciário. Suas decisões resultam em uma Constituição. A Constituição brasileira atual é a de 88. Eles não disseram com essas palavras, tá? Mas a última Assembleia que teve Constituinte no Brasil criou a Constituição de 88. Foi a Assembleia que desmantelou a ditadura militar nesse país, gente. Não estou dizendo que a Constituição é perfeita. Não estou dizendo nem que não deveria acontecer o que deveria. Mas olha o tamanho da importância de um ato desses. Olha a gravidade da situação. As pessoas em meio ano fazer um joguete ali por cima e aprovar o que quiserem. Opa! Não é nem sinal amarelo, mas é sinal vermelho. Algo está errado aí. Algo está muito errado. Presta atenção numa coisa aqui. Escuta aqui comigo. Olha só. Página 7. Por que a Constituinte deve ser exclusiva e soberana? Terceiro parágrafo. Eu vou ler bem baixinho. Mas presta atenção mesmo. Apesar dos avanços dos direitos sociais e alguns que ficaram somente no papel, a Constituição de 1988 preservou muitas instituições criadas ou aprofundadas pelo regime militar, como a polícia militarizada, a manutenção da estrutura fundiária e o pagamento da dívida pública. Apesar dos avanços e dos direitos sociais, a Constituição de 88 preservou muitas instituições, como a polícia militarizada, a manutenção da estrutura fundiária e o pagamento da dívida pública. De trás para frente, não que seja menos ou mais importante, isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. Apesar dos avanços, remete que essas consequências, essas que foram preservadas,
não seria um avanço, seriam retrocessos, e que deveria ser tratado, então, nesse plebiscito. É isso que eu entendo do que está aqui. Apesar dos avanços, a Constituição também preservou instituições criadas ou aprofundadas no regime militar. Tá? Como o pagamento da dívida pública. Me parece que a ideia é dar calote. Tomara que eu esteja enganado. Será que é? Calote em quem? Na dívida externa, na dívida interna? Estrutura fundiária, reforma agrária, movimento sem terra, fim da propriedade privada. Se você tem terra, você tem que dividir. Será que é isso? É isso que eles querem mudar? A estrutura fundiária do país? De que forma? E o mais grave, gente, assustador. É assustador, gente. É muito assustador. A polícia militarizada. Gente, eu leio isso aqui, eu me assusto, porque me parece, eu quero estar enganado, que os idealizadores dessa Constituinte querem trabalhar pelo fim da nossa polícia. Está aí projeto de lei. Não é nenhuma novidade para vocês, para legalização da prostituição, para legalização das drogas. E agora, já teve desarmamento, esse até é a sua favor? Enfim, e agora o fim da polícia, que é o que mantém o cidadão seguro. Só falta importar as Farc para o Brasil. Preste atenção, tem mais. Tem muito mais. Página 8. A reforma abrirá caminho para a conquista de muitas outras mudanças necessárias. A reforma abrirá caminho para a conquista de muitas outras mudanças necessárias. Quem determina se é necessária essas mudanças ou não? O governo? Que mudanças são essas? A reforma política é a porta de entrada para outras alterações graves na nossa sociedade e que não necessariamente são boas alterações. Não necessariamente são para o bem do cidadão de bem. A ação da mídia tem contribuído para desqualificar a política. Atenção! Atenção àqueles jornalistas, que eu não vou chamar de profissionais, que ficam bajulando aí o governo em troca de publicidade, em troca de status, de favores ou de qualquer outra situação. Atenção! Eu vou ler de novo e eu quero que, se você for um repórter, se você for um jornalista, se você for um redator, se você for proprietário de um portal online, se você trabalhar numa emissora de TV, se você trabalha numa emissora de rádio, se você é o zelador dessa emissora, de um jornal impresso, de uma revista, presta atenção, por favor, no que eu vou ler de novo aqui. Perdão. A ação da mídia tem contribuído para desqualificar a política. Para desqualificar a política. Censura, está aqui escrito. Ninguém está inventando nada. Você está desqualificando, vamos mexer nisso. Só passa aquilo que nós deixar passar. Está aqui escrito, preto no branco. E os profissionais da mídia estão aplaudindo. Bonitos. Depois, não adianta dizer que não foram avisados. Página 12, gente. Tem chão pela frente ainda. Caminho para avançar na democratização. A reforma não pode se restringir à mudança político-eleitoral. É essencial que seja mais abrangente. Preto no branco. A reforma não pode se restringir à mudança
político-eleitoral. É essencial que seja mais abrangente. Abrangente como? Mudando questões intrínsecas da nossa sociedade. Mudando coisas que talvez você que está me assistindo não quer que mude. Esta é a porta de entrada. Ditadura, censura estão sendo promovidas travestidas de democracia, travestidas de movimento social por algumas lideranças com interesses próprios. E você está fazendo o quê? Aplaudindo? Se preocupando com futilidades? Ele continua na página 12. Ainda, quando falamos em sistema político, não estamos falando apenas do aspecto eleitoral, mas sim de todos os processos e instituições. Mas sim de todos os processos e instituições. Na minha apresentação eu não disse para vocês, sou funcionário público aqui na Prefeitura Municipal de Tijuca, concursado, estatutário, estável. Será? Será que eu tenho ainda essa estabilidade? Quando falamos de sistema político, não estamos falando apenas do aspecto eleitoral, mas de todos os processos e instituições. Nesse parágrafo, na página 12, colegas servidores públicos a nível federal, estadual e municipal. Não importa o teu partido. Eu, Ronei, vejo aqui o fim da estabilidade no concurso público. Não, Ronei, mas não vão fazer isso com a gente. Qual é o estigma que tem do funcionário público? Agora nós aqui, ó. Vamos conversar nós. Eu e você. Nós sabemos de todas as demandas que tem no serviço público. Tem gente incompetente, sim. Tem gente que não quer trabalhar. Tem gente que trabalha muito. A cada 4 anos temos um novo chefe. Porque mudam por causa da política. Esse chefe, ele tem que aprender a trabalhar e nós que aguentamos o peso. Eles mudam toda a rotina, toda a decisão, nos transferem de setor. A gente sabe das nossas demandas. Mas a população ali fora, não. É difícil tu falar que é funcionário público e não ouvir uma piada. Porque agora não precisa mais trabalhar. Olha o estigma que tem aí fora. A população, não os funcionários públicos, votaria a favor do fim da estabilidade. Sim. Tá, Ronei, mas nem que vote. Eu já estou concursado. Eu estou garantido. Hã? Que? Tu tá garantido? Eu estou garantido porque eu passei os 3 anos do estágio probatório? Sim. Pela Constituição Federal em vigor. Mas isso aqui é para mudar a Constituição. Mas isso aqui, ó, essa cartilha aqui, a proposta do plebiscito, do plebiscito constituinte exclusivo, é para mudar isso aqui. Esse documento seria amplamente alterado. E quem garante que nessa proposta, nesse quesito da página 12, último parágrafo, todos os processos e instituições não vão colocar o fim da estabilidade com um efeito retroativo, visto que lá na página, deixa eu ver aqui para vocês que eu acabei de ler, na página 7, dizia que apesar dos avanços sociais, a Constituição de 88 preservou instituições criadas ou aprofundadas pelo regime militar, como a polícia militar e a manutenção da estrutura fundiária e o pagamento da dívida pública. Tem noção do custo da estabilidade dos servidores públicos para o Estado? União, Estados e municípios? Tem noção de como seria mais vantajoso ter
CCs e cargos terceirizados do que estatutários para os políticos. Mas não pode, a Constituição não permite. Esta Constituição não permite. Se você é funcionário público e está escutando do seu sindicato, da sua federação, da CUT ou do que quer que seja, que é para fazer campanha a favor do plebiscito, pense bem. Esta Constituição te dá estabilidade. Isto aqui mexe na Constituição. E não só, como diz na página 12, não só no sistema político, mas nos processos e nas instituições. Ó. Abre o olho. Abre o olho. Página 13. Página 13. Construir propostas a partir de dois grandes eixos: a reforma eleitoral e o controle social. Reforma eleitoral, enfim. Controle social, gente, dá margem para duas interpretações: a bonita e a feia. Toda moeda tem dois lados, não é? Alguém quer um chimarrão? Controle social seria o controle da sociedade sobre o Estado, tirando o poder, inclusive, da presidência, do governador e dos prefeitos. Ou seria o controle do Estado sobre a sociedade? Já que lá na página... Qual é a página, meu Deus do céu? A página 11 diz que a ação da mídia tem contribuído para desqualificar a política. Uma forma do Estado controlar a sociedade e controlar a mídia. Aqui, preto no branco. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, é bíblico. É bíblico. Página 15. Para enfrentar o poder e a força do dinheiro, precisamos instituir o financiamento público de campanha. Você que é colono, que é filho de colono, você que é trabalhador do campo e da cidade, vamos conversar nós agora. Sabe aquele dinheiro que deveria ir para as estradas, para os postos de saúde, para a educação? Aquele mesmo dinheiro que foi encontrado de forma ilícita na cueca de políticos, aquele mesmo dinheiro que os políticos hoje estão como heróis. Ai, Hitler. Vamos legalizar o dinheiro na cueca. De 100%, de 100 reais que poderia ser gastado em alguma coisa, saúde, contratação de médico, vão gastar 70, por exemplo, eu não sei qual é o percentual, e 30 vão dar para o político fazer campanha. Merece uma salva de palmas, não merece? Ah, mas aí ele não vai representar o interesse dos grandes empresários. Besteira! Pura balela! Mentira de quem fala um absurdo e uma bobagem dessa. Me prova! A não ser que mude a Constituição e eu não tenha mais direito a fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Já temos a carga tributária mais alta, uma das mais altas do mundo. Temos um absurdo de, depois que pagamos todos os impostos, todas as taxas, todos os encargos, do dinheiro que sobra, tu ainda paga imposto sobre a renda. Imposto sobre a renda. Imposto sobre o que sobra. É um absurdo, não é?
Para e pensa o conceito imposto sobre a renda. Realmente uma coisa que é imposta. Obrigatória. E daí do que sobrou depois disso, tu ainda não vai poder fazer o que tu quiser. Se eu simpatizo com um candidato a vereador, se eu simpatizo com um partido, eu não vou poder fazer uma doação do meu dinheiro, do dinheiro da minha carteira, para essa pessoa. Hoje a Constituição me permite. Ah, mas isso é melhor, não sei o quê. Quer ver? Quer ver? O Ronei, por exemplo, seria um candidato aí. Alguma coisa. Pode escolher aí, vereador, se quiser. Escolheu? Tá. O Ronei é candidato e não pode receber doação de campanha. Fizeram plebiscito e mudaram isso. O que o Ronei faz? O Ronei pede para a esposa dele, para a mãe, para a sogra, para a vizinha, para a cunhada, para quem quiser, abrir uma empresa. Hoje tem um microempreendedor individual, que é uma coisa boa que o governo federal fez. Será que é? Maravilhosa hoje. Quero ver a Previdência daqui a 30, 40 anos. Isso vai quebrar o INSS. Mas são parênteses. Vamos voltar para o assunto aqui. Paga R$ 39,90 por mês, 41 quebrados por mês. Tem uma empresa no nome. Aí o Joãozinho, o Pedrinho, quer fazer doação. Ele vai lá e compra. Essa empresa gera nota fiscal. Recebe o dinheiro. A empresa da minha esposa, se ela estiver falando de um capital alto, abre logo uma limitada que não tem limite, né? De nota fiscal. Paga 300, 400, 500 pila de imposto aí. E recebe. Precisa para a campanha. Aí tem o financiamento público e o privado. Tá entendendo? Financiamento público da campanha, na minha concepção, posso estar equivocado. Estou novo ainda, tenho muito que aprender. O da campanha, para mim, é uma forma de transferir recurso público, dinheiro público, para a classe política. Digo mais. Como o orçamento do país, dos estados e dos municípios está sempre comprometido, a única forma econômica de se fazer isso é criar mais um imposto. CP alguma coisa, alguma taxa, algum imposto, alguma outra situação. Mais um imposto o contribuinte pagar para poder beneficiar a campanha eleitoral da alguém. Mas se tudo vai ser governado por conselhos, pelo povo, para que campanha? Para que partido político? Então faça uma reforma de verdade, tinha todos os partidos políticos, toda a classe política. A gente elege conselheiros, Conselho de Desenvolvimento, Conselho de Trânsito, de Saúde, de Educação. Esses conselheiros trabalham de graça, e a gente fica só com os poderes executivos. Só para executar. Afinal, não precisa do legislativo daí. É uma ideia? É. Bom, na página 16, a gente vê, logo no começo, garantir a representação popular. O sistema eleitoral brasileiro adota um tipo de votação nominal nas eleições proporcionais, vereadores e deputados. Votamos em um nome e não em um programa partidário, que um conjunto de representantes vai defender. Por conta disso, a disputa eleitoral é feita em torno de projetos individuais e não do coletivo. Pode pegar a sigla partidária que quiser. Se eu sou candidato a alguma coisa, do partido que for, e a votação ela é feita com base no Ronei, na proposta do Ronei, o Pedro pensa diferente, o Paulo pensa diferente, a Maria pensa diferente. Eu vou defender. Mas eu vou ter que conquistar, inclusive, o voto dos meus companheiros de partido para depois os da oposição, que é ainda mais difícil.
Agora, se essa proposta for aceita e for por partido político, eu voto no partido, sei lá, no Partido Republicano, por exemplo. Mas o Roney é contra aquela ideia. Mas a opinião do Roney, que é candidato, que é político, já não tem mais peso nem valor. Vale a opinião do grupo, da maioria. Se a maioria é por aquela ideia, é ela que vai ser defendida. E aí, quem tem o poder não é mais o político, e sim o partido. Eu não sei se isso aqui efetivamente melhora a política brasileira ou só transfere o poder do indivíduo para a instituição. E aí aquele partido que tem maior quantidade de votos, maior quantidade de membros, enfim, os maiores partidos seriam beneficiados e os menores ficariam à mercê. E as decisões ficariam por conta daqueles partidos maiores. Quem são eles? Quem são os maiores partidos políticos existentes no país hoje? Esses teriam o poder de decisão. Não sei se isso é bom ou é ruim. Tem que amadurecer e muito essa ideia antes de implementar. Muito feito nas coxas, imposto de cima para baixo e muito muito rápido. Tem que amadurecer essa ideia. Página 17 começa com a subrepresentação da mulher, 18, subrepresentação da população negra, 19, subrepresentação do indígena, 20, da juventude, 21, da participação, não, até a 20, juventude. São as subrepresentações. De cotas na classe política. Não é? Então, um sistema de cotas aonde para cada homem tem que ter uma mulher. E aí nós vamos para a ideologia de gênero, e isso está aqui também implícito na página 18. Não sei por que em vez de estar na sua representação da mulher, está aqui na questão de população negra. Mas está aqui, ó, uma reforma política que institui mecanismos de equidade de gênero e raça-cor. Gênero, hoje em dia, não se fala mais masculino e feminino. Toda a força ascendente do movimento LGBT, ele é um movimento internacional que está... Mas é uma discussão à parte, não vamos entrar nesse detalhe agora. Tá? De repente a gente faz um vídeo posterior só falando do movimento LGBT, seus prós, seus contras e assim por diante. A gente vai trabalhar disso. Mas hoje vamos falar aqui assim. As subrepresentações, a equidade entre homens e mulheres, entre pessoas de diferentes raças, porque aqui está falando a população negra, sobre a representação da população negra. Mas daí tu tem que pegar o de origem asiática, o de origem francesa, italiana, alemã. Tem que ser igual. Tem que ser igual. Não vai conseguir isso. E Juí, por exemplo, é a terra das etnias. Nós temos 13 casas culturais, suecos, alemães, enfim, 13 casas culturais. Mas essa equidade, bem como aquelas cotas que se tem aí para concurso público, para Enem, para não sei o que mais, essa bobagem que o governo federal resolveu fazer. Na minha concepção, por causa desse documento aqui, a Constituição Federal do Brasil, de 1988, é inconstitucional. Portanto, o sistema de cota no Brasil, hoje, deveria ser ilegal. E se tiver algum advogado aí ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo, seria muito interessante entrar com uma ação pública de improbidade administrativa contra o governo federal pelos sistemas de cotas já existentes. E eu sou parceiro para assinar junto ao Ministério Público. É só entrar em contato comigo no e-mail blog@ejuiempauta.com.br. Mas por que é inconstitucional? Os advogados vão concordar comigo, embora tenha algumas
decisões aí que, infelizmente, nesse país o dinheiro manda. Mas vamos lá. Constituição Federal de 88, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança, propriedade nos termos seguintes. E aí segue todos os direitos fundamentais do brasileiro, enfim. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Todos com direito inviolável de igualdade. Então, se tem 3 vagas no vestibular e tem um sistema de cotas, que uma vaga é garantida para pessoa de origem afrodescendente, se eu disser que é negro, eu posso ser processado, né? Então é afrodescendente. Ela tem 30% de chances. E eu e a outra pessoa de origem branca, por exemplo, cada um tem 50% de chance. Quer dizer, 30% não, desculpa, é o inverso. Você tem sistema de cota, essa pessoa de origem afro, ela tá dentro. E eu vou disputar de igual para igual com a outra pessoa, num conjunto de 3. Mas isso não é igualdade. E aqui, na página 18 do plebiscito, fala exatamente isso. A política que institua mecanismos de equidade de gênero, raça e cor. Para cada homem no poder tem que ter uma mulher no poder. Eu não sou contra as mulheres assumirem cargos públicos. Eu acho que tem que assumir sim. Mulheres são muito melhor preparadas que os homens. São mais inteligentes. São mais amorosas. Têm uma melhor inteligência emocional que nós. São mais humanas até. Tem se dado muito bem. Em serviços onde tem homem e mulher trabalhando desempenhando a mesma função, a mulher muitas vezes hoje em dia está ganhando mais. Não me venha com balela, é verdade. E está ganhando mais não é por qualquer outra situação, senão pela competência da própria mulher. Mas tem que ser num processo de igualdade. Igualdade é o quê? Se tem 30 homens concorrendo e tem uma mulher concorrendo, os 31 concorrem de igual para igual. Não pode a mulher já estar dentro porque ela é a única que está concorrendo. E os outros 30 vão brigar entre si. O artigo 5º proíbe isso. O único jeito da página 18, 19 e 20 da cartilha oficial do plebiscito se tornar verdade é mudando a Constituição nos direitos fundamentais do cidadão. As cláusulas pétreas que se falam. E essas são invioláveis. Nem a presidente Dilma tem esse poder. Tem a cláusula 19 da Constituição Federal que diz assim, ó, é vedado à União, aos estados e aos municípios, no item 3, criar distinção entre brasileiros ou preferência entre si. Como é que um homossexual vai ter uma vaga a mais do que um hétero? Ou o hétero mais que o homo? Tem que concorrer de igual para igual. Se for eleito, foi eleito. Se não foi eleito, não foi. Não pode ter preferência. Eu sou jovem, ficaria feliz com a subrepresentação da juventude. E pode ter representações de várias hipóteses, mas não pode ter quantidade de vaga específica para o jovem, em detrimento do velho. Não pode. É ilegal. É um absurdo. É um absurdo anticonstitucional. Pergunto, se tiver algum advogado aí, dá para processar quem confeccionou esse material? Se dá, manda para mim. Vamos se unir, vamos meter um processo. Vamos judicializar essa coisa. Essas propostas são inconstitucionais. Página 21, gente. Página 21 diz assim, ó. É preciso também democratizar as regras para a validação do projeto de lei de iniciativa popular. Tem que ser melhor estudado. Aquilo que eu falava antes.
Senado tem certas coisas que para aprovar precisa 2/3. Iniciativa popular pode ser maioria simples. Maioria simples. E aí ele continua assim, ó. Um dos instrumentos para fortalecer a democracia direta é o povo ter o poder de convocar o plebiscito e referendo, que hoje só o Congresso pode fazer. E definir que sobre determinados temas somente o povo pode decidir. Veja se isso não é interferência do poder executivo sobre a autonomia do poder legislativo. Inconstitucional. A interferência entre os poderes. Não pode. Será que não tem um advogado no Brasil para ver isso? Uma advogada? Porque qualquer cidadão pode entrar no Ministério Público com uma ação de improbidade. Precisa de iniciativa. E aí continua. Determinados temas que só o povo pode decidir por meio desses instrumentos. Por exemplo, o limite da propriedade de terra. Olha o perigo. Tem um fazendeiro. Certo ou errado? Não vamos entrar no mérito da questão. Tem um fazendeiro. E tu tem 300 integrantes do Movimento Sem Terra. Limite da propriedade de terra. Quem é que decide se essa terra deve ou não ser expropriada e repassada para o movimento? O povo? Quem tem a maioria? Lá atrás eles queriam destituir, ou parece, lendo esse plebiscito, destituir a polícia militar. Então, aquele fazendeiro já não tem mais como contar com a polícia. Agora, a lei não é mais feita, então, pelos políticos. Que eu não sei para que existe, porque financiamento de campanha, se quem vai definir é o povo. Uma matéria tão importante quanto essa. E aí vence a maioria. Tu acha que algum, nesse meu exemplo do Movimento Sem Terra, vai votar para a terra ficar para o fazendeiro? Era dele. Ele comprou, enfim. Privatizações. Olha esse perigo. Quem define sobre privatização pela proposta não é mais o Estado. É o povo. É o povo. Só que o povo não está nem aí para a política. Os pais de família querem ser pais de família. As mães de família querem ser mães de família. O empregado quer ser empregado. Se ele quisesse ser político, ele se candidatava, pomba. Então, quem vai decidir sobre as privatizações são as militâncias. E vai ter uma palhaçada que vão dizer que foi o povo que aprovou, porque de 2.000 votos, 1.100 foi a favor da privatização e 800 foi contra. Mas, na verdade, os 1.100 foram militantes de determinadas ideologias. São povo, são, mas não são os únicos. É que os outros não ficam nem sabendo. Como muita audiência pública que tem no meu município e que a gente não fica nem sabendo. Leilões de riquezas estratégicas. Quem define se vai ter um leilão, se a ONG internacional vai pegar um pedaço da Amazônia, é o povo. Tu já pensou os índios sem a menor escolaridade? Salvo algumas exceções aí, né, que nós temos índios bem esclarecidos, mas os grupos indígenas lá da Amazônia decidindo, votando a favor ou contra entregar a Amazônia para os Estados Unidos em troca de um outro pedaço de terra em outro lugar para as ONGs estrangeiras. Mas foi o povo que decidiu. Ditadura travestida de democracia. Isso não existe. Eu estou apavorado.
grandes obras e eventos. Bom, presidenta, se a senhora quer tanto que o povo decida sobre eventos, por que o povo foi contra a Copa do Mundo? E a Copa se realizou mesmo assim? E os nossos hospitais largados? Página 22. Estamos acabando, tá, gente? Estamos acabando. Mudanças também no sentido de destruição de determinadas instituições que inviabilizem as transformações sociais, econômicas, culturais e políticas. Isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é explícito, isso aqui não é mais implícito. Eu vou ler de novo. Mudanças também no sentido de destruição. Destruição de determinadas instituições que inviabilizam transformações sociais, econômicas, culturais e políticas. Quem define o que inviabiliza ou o que não inviabiliza as transformações? Quais os critérios serão usados para definir se uma transformação social é boa ou ruim? Aonde está o meu direito à liberdade de expressão nesse contexto de destruição das instituições que inviabilizam as transformações? Se a mídia denunciar o mensalão, ela poderá ser condenada por inviabilizar uma transformação social? Se a mídia denuncia a corrupção para conseguir alguma coisa que teoricamente dizem que é bom para o Brasil, ela será destruída? E o blog? E a internet? Tem o Marco Civil que acabou de ser aprovado. A oposição de qualquer governo, em qualquer instância. Destruição é a palavra mais forte dessa cartilha. Destruição de determinadas instituições. Pressupõe-se que já se sabe quais. Quem sabe quais? Determinadas instituições. Já estão determinadas. Que inviabilizem as transformações sociais, econômicas, culturais e políticas. Vamos dar um exemplo de transformação cultural muito debatida nesse país. Uma transformação cultural muito debatida nesse país é ensinar desde o ensino fundamental a cultura homossexual nas escolas. É uma das defesas e das lutas do movimento LGBT. Eu não estou nem manifestando minha opinião se sou a favor ou contra, porque não é o tema do debate. Mas isso é uma defesa, isso existe. É real, é atual. Mas há quem é contra. Dentre eles, os movimentos religiosos, pastores, padres, religiosos. Destruição de determinadas instituições que inviabilizem transformações culturais. Ensinar a homossexualidade nas escolas é uma transformação cultural. Não se tem consenso se é uma transformação boa ou ruim. Mas pelo texto, daria liberdade ao governo para destruir a igreja. A igreja, que é o órgão oficial de Cristo aqui na Terra. Não a placa. A instituição da igreja. A instituição da igreja. Se um partido político de oposição se rebelar contra um processo de transformação econômica, política, o Estado poderá destruí-lo? É uma transformação. Com base em que critérios?
Vai avaliar se essa transformação é boa ou ruim. O perigo desse parágrafo. Esse parágrafo acho que diz tudo. Nem precisava continuar. Mas vamos lá. Isso foi página 22, tá, gente? Não vamos perder. Página 23 tem mais. Fica pior. No Brasil, a Constituição Federal de 1998 determina, por meio do seu artigo 48, inciso 15, que somente o Congresso Nacional pode autorizar o referendo e convocar o plebiscito. Isso é democracia. Se somente o Congresso pode fazer, e os partidos políticos, ou alguns partidos políticos estão fazendo, e isso é inconstitucional, e a própria cartilha fala isso, cadê a judicialização desse processo, hein? Cadê os cabra macho de coragem para meter um processo em cada entidade que está apoiando isso daqui? Que eu não faço porque não tenho como pagar um advogado. Mas se tiver algum advogado disposto, eu estou disposto a assinar. Sem problema nenhum. E daí ele continua. Um plebiscito popular é organizado por movimentos sociais e todos os cidadãos e cidadãs que quiserem trabalhar para que ele seja realizado. Ele é muito representativo porque é organizado pelo povo. Você que está me assistindo, aqui ó, eu e você vamos conversar agora. Você que está me assistindo, o quanto circulou esse material na tua cidade? Comenta aí no vídeo. O quanto foi debatido? Quantas vezes pediram a tua opinião sobre esse assunto? Quantas audiências públicas foram realizadas? Foram realizados cursos para o pessoal se apropriar da questão jurídica, de como isso funciona? Da questão política, dos efeitos e das consequências positivas e negativas, foram feitas avaliações? Em meio ano, um pouquinho mais de tempo? Eu, sinceramente, tenho dúvidas se isso aqui é do povo. Tenho muitas dúvidas. Página 25 é um pouquinho extensa, tá, gente? Mas estamos no finalzinho. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui junto. Quem tem a cartilha pode ler também. Por que um plebiscito popular? Parágrafo 2º e 3º. É também uma forma de luta. Se a maioria dos deputados e senadores se recusa a alterar o sistema político e não convoca, a população se organiza e constrói um plebiscito popular. Uma forma de luta em que todos podem participar. Então a lei não vale mais. A lei deixou de valer. Vale a imposição. Se a maioria quer, mesmo que a lei diga que não pode, a gente vai lá e faz. Só podia ser mesmo coisa desse governo que aí está. Ideologias antidemocráticas, travestidas de democracia. Em 15 de setembro de 2013, continuando a leitura, 74 movimentos sociais e entidades de todo o país, reunidos num plebiscito nacional, decidiram convocar o plebiscito popular a ser realizado 1º a 7 de setembro de 2014. O objetivo é consultar a população e saber se ela é a favor ou não da convocação da Constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Ai, 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 gente. É isso que cansa. É tu ver uns absurdos, uns engodos desse, e tu te sente amarrado, sem força de fazer nada. Sem força de fazer nada. Em 15 de setembro de 2013,
Mas tinha deputado do PT já em 2009 promovendo o plebiscito. Com PEC. Projeto de emenda constitucional. E aí vem com essa mentira. E a gente tem que engolir. 74 movimentos sociais e entidades. Meu Deus do céu. É muita gente. Nada, gente. Falando do Brasil. Quantos movimentos sociais, quantas entidades diferentes e distintas nós temos no Brasil? Um grupo, um punhado de 74 representantes, resolveram definir o destino do Brasil? Quem foi convidado? Você participa de algum movimento social? Eu participo. Eu não recebi convite. Você recebeu? Você? Eu não recebi nenhum convite. Eu não soube disso aqui. Eu não vi isso na notícia. Primeiro a 7 de setembro de 2014. Um ano. 15 de setembro foi o tal do seminário lá. Setembro de 2014. Não completa um ano, primeiro a 7. Eles querem alterar. Começar o processo de alteração de lei no país. Isso é democracia. Isso é nada. Isso é goela abaixo. Isso é empurrar a goela abaixo uma ideologia que as pessoas não estão preparadas nem para entender. Quanto mais para votar a favor ou contra. Nós não temos informação, mas a desinformação é uma das armas mais poderosas que o governo tem. Sempre foi assim desde que o mundo é mundo, desde que Brasil é Brasil. E esse governo não está diferente dos demais nesse sentido. Consultar a população para saber se é a favor ou não da convocação da Constituinte. A gente quer educação, saúde, saneamento, menos mensalão, menos corrupção, mais emprego, mais renda. Não mais poder para a classe política. Menos poder para a classe política. Mas isso aqui não é a resposta. De jeito nenhum. Com muita alegria e disposição, começamos a nos organizar em agosto de 2013. Agosto de 2013 a setembro de 2014 para mudar o destino da nação. É de rir. Se não fosse tão triste, tão sério, a gente podia rir. Qualquer pessoa ou grupo pode se organizar e organizar um local de votação com uma urna. E a fiscalização desse processo. Não estou dizendo que vai acontecer. Mas se alguém em algum lugar do Brasil resolver fraudar e votar várias vezes que sim, como é que vai se dar essa fiscalização? Esse escrutínio dos votos? A própria votação? Quem é que vai fiscalizar? Vai ser usado urna eletrônica? Outro vídeo vamos falar da urna eletrônica. Vai ser no papelzinho? Quem serão as autoridades que vão fiscalizar? Vai ser muito fácil chegar à votação desejada. Gente, tem mais algumas páginas. Mas em resumo, é isso. É isso o que, Ramon? É isso tudo que nós acabamos de conversar com vocês. Tá? Fazendo um apanhado geral, um resumo geral da questão, o plebiscito constituinte está perguntando para você se você quer, através
desse plebiscito você está dizendo se você quer ou não quer modificar este pequeno documento aqui, da Constituição Federal do Brasil. Modificar de que forma? Especialmente no que cabe à reforma política. Muito bonito. Na prática, as pessoas que vão estar à frente dessa comissão, que a gente não sabe quem são, a gente não sabe em que forma vai ser eleito, não sabe qual é a ideologia, não sabe se nos representa, vão ter autoridade de tirar ou acrescentar poder à classe política, em especial poder executivo e poder legislativo. Pode remover a autoridade do poder legislativo e acrescentar o poder executivo, ou vice-versa. Ou remover das duas ou acrescentar das duas. A gente viu, ao longo da discussão desse vídeo, dezenas, não foi nenhuma nem duas, foram dezenas de balelas contadas aqui. De coisas mal explicadas, de situações que não condizem com a verdade. Que não condizem com a verdade. Que não são verdadeiras. A gente viu que é inconstitucional. A lei hoje não permite fazer isso. E muitas alterações que estão aqui também não. E a gente viu de forma declarada que o que se quer é o controle social. E cabe a pergunta, como eu falei antes, é o controle da sociedade sobre o Estado ou do Estado sobre a sociedade? A gente viu uma declaração direta, objetiva e clara de guerra à mídia. Marco Civil Regulatório da Internet já foi aprovado. O próximo passo é a mídia. A gente viu isso aqui. A gente viu que um dos objetivos por trás da campanha bonita de marketing pode ser a destruição, usando as palavras da própria cartilha oficial, destruição de entidades que sejam contra as transformações, a destruição da polícia militar no Brasil. Porque uma das transformações culturais e sociais que está se vivendo é a legalização das drogas. E a polícia, com certeza, tem um papel contrário à legalização das drogas, de forma genérica, né? Pode ter um louco aí que seja a favor. Então tem que destruir a polícia. A gente viu uma ameaça clara à estabilidade dos concursados. A gente viu muita dúvida. Isso que eu nem entrei no assunto, de que a população não está, na minha opinião, não está preparada para votar uma mudança tão profunda como essa. Ah, Ronei, mas... Não, peraí. Não está preparado. Porque não recebeu a informação. Nem a informação oficial e nem as versões de quem é contra. Isso teria que ser um debate de 3, 4, 5 anos para daí começar a pensar como historicamente os movimentos sociais fazem. E não uma coisa de meio ano. Que é isso? Meio ano para definir o futuro do Brasil? Mas o que é isso? São loucos? Isso nós temos que ainda nos questionar. Não te parece que a gente está passando um cheque em branco para a classe política definir da forma que quiser o rumo do país? Você tem coragem e confiança para passar esse cheque em branco para o atual governo? Tá aqui, vou repetir. A CUT está apoiando o movimento. A CUT é o braço direito do Partido dos Trabalhadores, sempre foi, isso é histórico. Não sou eu que estou dizendo. Pesquisa na internet.
Não é só a CUT. Tem 200 e tantos participantes. E dentre esses, 2 ou 3 partidos políticos. Imagina se o Partido dos Trabalhadores não é um deles. Claro que é. Agora vem a maior cacetada de todas. O maior perigo. Depois que isso aqui for alterado e a nova Constituição passar a vigorar, e esse plebiscito é o começo desse processo, é o primeiro passo, é um ensaio desse processo, isso aqui não vale mais. E as leis que estão baseadas nisso aqui também não. Naquilo que isso aqui for mudado, as outras leis vão ter que se adequar. E não dá para voltar atrás e chorar sobre leite derramado. Ah, mas ninguém nos falou que ia ser assim. Interessa. Se o governo conseguir aprovar esta Constituinte exclusiva, se o governo, pela força do capital, porque só tem esse jeito, só tem essa maneira, na minha visão, ou que eles achem uma maneira mais criativa, conseguir aprovar essa Constituinte e a lei for mudada, esse texto deixa de valer. Não vale mais. Ah, mas é só sistema político, Ronei. Tu tá vendo pelo em ovo. Será? Então tá. Vamos então ver o que eles querem mudar na questão política. As atribuições da Presidente da República. Então se coloca lá que uma das atribuições da Presidente da República é aprovar ou desaprovar a grade de programação da mídia. Ou que a Presidenta deverá criar uma secretaria ou um ministério específico para esse fim. A censura está pronta, não precisa mais nada. Aí você faz leis que digam como vai funcionar e quais critérios do governo. Ou seja, se eu falar contra o governo no meu blog, na minha rádio, destruir determinadas entidades e organizações que forem contra a transformações sociais, culturais e econômicas. Teve um caso agora do Santander, com umas funcionárias aí, os analistas falaram que se a presidenta ganhar as eleições, haverá problemas econômicos, não vou entrar nesse detalhe também. A autonomia para realmente destruir o direito do banco estar fixado no Brasil. É um cheque em branco, como nunca foi dado para a classe política, e sem volta. E eles vão ter o apoio da própria lei para fazer e acontecer da forma que acharem melhor. Ah, mas o poder vai estar no povo, a gente vai poder participar dos conselhos, será? Eles têm toda uma militância, você é um só, eu sou um só. E outra, como sem militância, sendo um só, a gente tem vida própria, a gente não é político. O único jeito de tentar mudar alguma coisinha é se envolver na política, é participando de... E a gente é cidadão. Não temos vocação para a política. E se tivermos, vamos concorrer. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo porque eu estou tão preocupado? Nada do que eu fiz aqui são acusações, são todos questionamentos. São dúvidas que pairam. Não tem cabimento. É uma proposta sem a menor fundamentação jurídica, moral, intelectual, social, popular. Não tem defesa essa proposta desse plebiscito. E ainda assim, no meio de milhares e milhares de entidades em todo o Brasil, 74 se reuniram num Congresso Nacional para definir o rumo e o futuro desse país. Leia-se
referendar a proposta do Partido dos Trabalhadores datada de 2009, segundo a minha pesquisa. Isso se não tinha antes alguma coisa. O que a gente pode fazer? Divulgar, falar com as pessoas, fazer vídeos, compartilhar, colocar postagens na rede social, dizendo o quê? Vote não. Vote não ao plebiscito. Não, não, não. Ou não vote. O que mais a gente pode fazer? Se tiver algum advogado ou advogada de bem que queira fazer alguma coisa, pegue um cidadão de bem para assinar a procuração para você. Vamos judicializar essa coisa. Vamos judicializar essa coisa. Vamos botar na mão da justiça. Sabe por quê? Porque o que vale hoje é a Constituição Federal atual, a de 88. Não dá para imaginar uma Constituição que queremos e começar a segui-la. Para mim, só o convite da Dilma para isso daqui já seria processo administrativo para impeachment. Mas essa é a minha leitura, posso estar equivocado. Não dá mais para se calar. Tem uma terceira solução. Tá? Se você não quiser entrar nessa briga, se você não quiser judicializar, se você não quiser compartilhar, a outra solução, bem prática, é você juntar um dinheiro, tá? E providenciar um passaporte. Porque se isso aqui entrar em vigor, em alguns anos, poucos anos, não vai mais dar para viver nesse país. Ele vai ser governado por alguns e para alguns. Ah, Rony, mas isso já é hoje. Não. Hoje tem roubalheira. Tem coisas que nos enojam. Mas em alguns anos, além disso, a gente não vai ter liberdade nem para respirar sem pagar imposto. Quanto mais a liberdade de expressão. Tem uma frase muito bonita, eu vou encerrar esse vídeo com ela. Ela diz assim: eu posso não concordar com a tua opinião, mas eu defenderei até a morte o teu direito de expressá-la. Vai chegar um momento em que nós vamos ser proibidos de expressar nossa opinião. É isso. É isso que esse plebiscito me parece. O começo de uma onda de terror nesse país, como nunca antes foi vista. Uma onda antidemocrática, uma onda ditadora. E se você está indo na onda dos amigos, de alguém que... Você que está me assistindo aí, que de repente é a favor, e está indo porque alguém te disse para ir, não vai. Vai buscar informação, vai ler, não concorda comigo. Não precisa concordar. Busque informação, leia a cartilha, sabe? Leia as informações. Vai ler, vai ouvir opiniões a favor e contra. Talvez tu chegue a uma conclusão diferente, mas talvez tu chegue à conclusão que isso é um cheque em branco, sem data de validade. Tá? A classe política fazer o que quiser desse nosso país e na vida de cada cidadão. E eles não estão mais contentes só com o mensalão, só com roubar, só com corrupção. É pouco. Eles querem mudar a nossa cultura, o nosso jeito de ser, de pensar, de agir, os nossos valores. E é por isso que é tão preocupante. Porque além de roubar, o que já acontece hoje, eles querem também destruir os nossos valores. Todos eles. É insano. É insano o que está acontecendo nesse país. E as pessoas precisam acordar, precisam ver com seus olhos, sentir com seu coração e entender
que tem que acordar, tem que se levantar, tem que lutar contra, ou nós vamos perder o país. Nós vamos perder os nossos direitos, nós vamos perder a nossa liberdade. Muito obrigado e até a próxima.